Olá, enfermeiros! Olá, enfermeiras! Sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Elis. Para você que está assistindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você quer receber notificações de quando tiver um vídeo novo no canal, só clica aqui embaixo e se inscreve no canal. De repente, o vídeo pode não ser específico para você, porque eu falo muito sobre a questão da imigração, visto K1, K3, mas de repente pode ter algum assunto que seja do seu interesse. Porém, se eu fizer algum vídeo não for do seu interesse, simplesmente não assista, mas fica ligado no canal, que ainda tem muito espaço aí sobre a CGFNS, tá? Bom, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo agora. Muito obrigado por você que está aí do outro lado da telinha me assistindo e buscando aí mais informações desse processo, né, sobre a minha experiência. Eu quero agradecer todas as perguntas que foram enviadas, agradecer pelo carinho de vocês, é o que me mantém aqui gravando e passando a minha experiência para vocês. Muito obrigada mesmo de coração. E desculpa pelo vídeo de ontem, eu fiz a upload do vídeo, ele estava incompleto, só verifiquei depois, hoje de manhã, na verdade, que ele estava incompleto. Em vez de pausar, eu parei o vídeo, eu não sabia. Então, eu já deletei esse vídeo, mil perdões de verdade. Eu já vou tentar fazer um vídeo único com todas as informações que eu prometi no vídeo de ontem. Vou tentar seguir a mesma linha de raciocínio do vídeo de ontem, para ajudar vocês com as informações já mais compactadas, tá bem? Então, eu quero também dizer para vocês que eu estou só compartilhando minha experiência, não sou uma consultora, não sou advogada, né? Não posso ajudar vocês com algum tipo de situação que for diferente da minha. Eu vou compartilhar minha experiência e eu espero de coração que ela possa ajudar você. Mas, perguntas sobre o processo em que eu não fiz, realmente vai ficar bem difícil de eu poder responder com certeza, por conta de não ter passado pela experiência. Caso alguém me pergunte de Visa Screen Certification, do CVS, que é para Nova York, né, ou do CP, eu vou responder apenas o que eu consegui informação, tá bom? Mas eu sempre vou pedir para que vocês, estimular vocês que vão a alguns sites, se eu tiver aqui o acesso, eu vou estimular o site para vocês, estimular que vocês vão até o site para vocês terem mais informações, certinho? Então, vamos lá. Hoje eu vou responder perguntas, né, falando sobre o primeiro vídeo que eu postei para vocês. Vou falar um pouquinho sobre o Visa Screen Certification, sobre problemas com estampa, né, que eles falam stamp is not valid, entre outras coisas. Eu vou também falar para vocês como escolher, o que você precisa saber antes de escolher o serviço da CGFNS. Vou atualizar vocês sobre o processo, né, sobre o meu processo e sobre como que tá agora o layout da CGFNS. Vou falar um pouquinho sobre o conselho do Board of Nurse, né, que seria o COFEN, e vou pedir também para vocês ficarem atentos a algumas informações do meu primeiro vídeo. Então, vamos lá, vamos começar, né, gente? Vocês estão vendo aqui na minha tela principal que eu tenho a informação do NCSBN. O NCSBN seria o Conselho Nacional de Enfermagem aqui dos Estados Unidos. Ele é um órgão regulatório da enfermagem dos Estados Unidos em relação ao CORIN e em relação aos boards, né? O Board of Nurses de cada estado. Então, eu encorajo que vocês sempre visitem esse site para verificar se tem nova regulamentação, se tem uma nova orientação. Por exemplo, eu vou pegar um estudo antigo de 2009. Na minha opinião, ele é antigo, né? Mas para algumas pessoas ele pode ser super atual. Então, foi um estudo antigo, vou mostrar aqui na tela do meu computador. Ele foi feito em 2009, em agosto de 2009, como vocês podem ver aqui. E foi feita uma experiência, né? Na verdade, uma busca, uma pesquisa relacionada ao quê? A proficiência mínima da linguagem estrangeira, né? De quem vem de um outro país que não teve o ensino em inglês, né? No colégio, né? E tudo mais, não foi em inglês. E que agora precisa fazer o teste de English proficiência, né? Foreign language, a linguagem estrangeira para equivalência com o inglês. Eles sempre vão esperar que nós tenhamos uma equivalência em inglês compatível com o nativo americano. Então, aqui nesse estudo, ele vai falar um pouquinho sobre isso. E é uma das questões pelas quais eu escolhi o TOEFL como o meu estudo de teste de English proficiência, tá bom? O que mais que eu vou passar para vocês? No meu primeiro vídeo, que estou contando aqui sobre a minha experiência, eu falo um pouquinho sobre a minha experiência aqui, com a CGFNS, né? E toda a minha experiência eu mostro como foi que eu cheguei lá. E eu coloco embaixo, eu descrevi exatamente qual foi os documentos que eu fiz, cópia, tradução, o que eu enviei para a faculdade. E também coloquei aqui para vocês, né? Coloquei os valores que eu paguei.
e indicações de orçamento, de tradução juramentada. Tudo isso, gente, está embaixo do vídeo que eu postei, tá? Como vocês vão ver isso? Quando você tem aqui todas as perguntas, né, que eu recebi, aqui embaixo tem a opção mostrar mais, e aí quando você clica em mostrar mais, você tem toda a informação embaixo do vídeo, tá? Para você que está assistindo, eu perdi essa informação aqui, não tá vindo bem para mim. Tá vendo aqui meu teclado? Letra K, o vídeo anda. Letra K, o vídeo pausa. E eu posso, se tiver aviso screen, se tiver uma tela que é touchscreen, você pode fazer isso aqui e copiar essa informação corretamente, ou você de repente escrever alguma coisa que você está vendo, uma letrinha, um site, alguma coisa que vocês viram. Aí, letra K, ele continua. Na letra L, ele vai para frente. E na letra J, ele vai para trás, uns pouquinhos, segundos antes, tá? Isso aqui é só para ajudar vocês a aproveitar melhor esse vídeo que eu fiz para vocês. O que mais que eu vou passar para vocês em relação a CGFNS? Vamos lá. Perguntaram para mim, como que eu seleciono o serviço da CGFNS? Assim, gente, primeira coisa que eu encorajo vocês a fazerem antes de selecionar o serviço da CGFNS é fazer basicamente como eu fiz. Antes de investir dinheiro na CGFNS, antes de fazer assim, não, eu vou pagar o que eles estão pedindo pelo serviço, eu achei super caro, mas eu falei assim, eu vou pagar. Mas como foi que eu cheguei a esse ponto de chegar e pagar? E se fosse uma empresa pirata, e se fosse uma empresa que realmente não fizesse o serviço correto, que não fosse aceito pelo Board of Nurse? Então, a primeira coisa que eu fiz foi visitar o Board of Nurse. Eu visitei o CONSUL, né, o Conselho Nacional de Enfermagem dos Estados Unidos, eu visitei o Board of Nurse, eu fui verificar quais eram as exigências para fazer a licença de enfermagem para o Board of Nurse dos estados onde eu tinha intenção. Então, eu verifiquei que a CGFNS, ela é uma requisição. Essa análise que eles fazem, o SES, ou o CVS, ou o CP, eles são requisições que são mandatórias, é obrigatório. Então, eu vi que a CGFNS é uma instituição que realmente está ligada ao Conselho de Enfermagem dos estados e também ao Conselho Nacional de Enfermagem. Então, eu fiquei mais segura em investir um dinheiro nessa instituição e ficar certa de que eles realmente trabalham junto com essas instituições. Então, e também eles trabalham junto com o processo de imigração, tá? O Board Homeland Security. Então, o que eu vou pedir para vocês? Verifica primeiro no board do seu estado. O que eles pedem? Eles pedem o CGFNS mais a proficiência de inglês. Eles pedem um teste, um exame que vocês façam, um curso que vocês façam. Por exemplo, o Board de Pensilvânia, eles pedem que vocês façam pelo menos 3 horas de um curso relacionados a crianças que sofreram abuso, violência. Isso, de repente, pode ser para idoso. De repente, eles podem pedir para vocês o seu antecedentes criminais pelo FBI, dos estados onde você já morou, um fingerprint. Então, sempre visite antes o Board of Nurse. O que eles pedem de você antes de te aprovar para você fazer sua prova do NCLEX e ter a sua licença daquele board. Então, primeiro visite Board of Nurse que você pretende, do estado onde você pretende morar, onde você pretende fazer a sua prova, certo? Então, como que a gente faz isso? Tem lá na CGFNS, você já visitou, né, o board, você já tá certo que o board, ele tá certo com a CGFNS, qual que é o serviço que ele pede, por exemplo, de Nova York, vou mostrar para você aqui, Select Your Service. Você vai lá no site do CGFNS e aí você coloca o estado e o seu tipo de classificação como enfermeira. Aí eu selecionei aqui, por exemplo, Nova York, coloquei Nurse, Registered Nurse Initial License, que é o que eu vou fazer, porque eu nunca tive nenhuma licença nos Estados Unidos, então não pode ser outro tipo. Tem que ser a Initial License, ok? Então, coloquei Initial License e ele pede o Credential Verification Service, CVS. Isso é para Nova York e ele fala que o English Proficiency Exam is not required, mas exatamente ele é required. Quando você entra no board, você verifica que o board pede assim, um nível mínimo de inglês. Então, verifique quais são as notas, quais são os pontos. Por exemplo, Pensilvânia. Aí eu coloquei a mesma coisa, ele pede o SES, por exemplo, né? E ele fala que não é preciso inglês. E quando você entra no board, ele fala que é. Eu já vou mostrar para vocês. Aí você vai em New Jersey. New Jersey, né? Mesma coisa. Ele pede ou CP ou SES.
O SES, todo mundo já sabe, que é o serviço de avaliação de credenciais, que ele vai avaliar o seu diploma, né, todo o seu estudo, e você depois vai enviar a sua proficiência em inglês. Se o seu estado, como no caso de Pensilvânia, pede, que o Pensilvânia ele pede a proficiência de inglês. Então, ele envia tudo para o seu board, né? Você já descreve o seu board. Já o CP, ele é um programa de avaliation da CGFNS, Evaluation Program, ou Service Program Evaluation, CGFNS, enfim. Então, o CP, o que ele vai fazer por você? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o SES, porém, ele é vitalício, por isso que ele é mais caro, e ele exige de você uma prova, um teste, como se fosse o NCLEX. Você passando por todas as etapas igual o SES, porém, você faz um exame que pode ser feito no Brasil. Esse exame, ele pode ser feito no Brasil, né, em algumas capitais. Eu vou deixar o site aqui embaixo para vocês checarem. É só colocar o CEP da sua região e ele já mostra qual é o mais próximo. Eles são feitos no mês de maio, julho, setembro e novembro. E feito no Brasil, pelo menos essa etapa já diminui um pouquinho dos gastos, né, gente? Mas esse CP, ele é vitalício e é super bacana. Se o estado que você vai exige somente o CP, né, vai por esse que realmente não tem uma outra opção e você tem que fazer essas duas provas, né, até ter a sua licença, tanto a do CP e depois o NCLEX. Elas são muito parecidas. A empresa que faz o exame de qualification, né, do programa Qualification da CGFNS, SCP, ela chama Criterium. E eu vou deixar, como eu disse, o site para vocês embaixo do vídeo, aqui na descrição, tá? Lembrando que o SES, ele pode ser tanto o professional, para quem vem trabalhar nos Estados Unidos, Professional Report, como também o educacional, né? Quando você vai acadêmico, quando você vai estudar aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, o SES, para Pensilvânia, ele fala que a English Language Proficiency é um exame que ele é required, né? Ele é necessário. E quando você entra no site, realmente é. Diferente de Pensilvânia, que fala que não é, e quando você entra no board de Pensilvânia, ele é sim um requirement para você fazer a sua licença, né? Tentar a sua licença pelo board de Pensilvânia, tá bom? E aí você já sabe que é o SES que você vai escolher. E aí, ok, já escolhi o SES, porque ele é aceito nos estados mais próximos. Na maioria dos estados é utilizado o SES, somente em Nova York que é utilizado o CVS, por exemplo. Então, você já sabe qual que você vai usar, né? Ai, mas e agora? Eu quero usar para estudar também, né? Então, você deixa ele salvo, tá vendo aqui, ó? Você pode guardar por mais um ano, para depois que você já tá lá, com sua licença, tudo direitinho, você vai e envia esse mesmo documento, paga, né, umas taxas a mais para enviar esses mesmos documentos para uma universidade, ou você salva por 4 anos. Ou, de repente, você quer deixar ele salvo por um outro motivo, por exemplo, o seu Visa Screen Certification, que ele é válido por 5 anos. E aí você quer depois utilizar os mesmos documentos que estão lá, já salvos, para você utilizar num outro momento, dali 5 anos, quando você precisar. Então, você vai trabalhando com a CGFNS e ele vai segurando os seus documentos, suas informações, para você não ter que enviar tudo de novo. Que mais? Ok. Você não conseguiu enviar seus documentos e dentro de 12 meses, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer o pagamento tudo de novo para uma revisão, uma primeira e única revisão, só dá para fazer uma única vez. Você paga o valor completo, tá aqui, ó, full pay to reprocess o seu no caso, o seu caso, né, seus documentos novamente. Então, fique atento, procure deixar tudo dentro do prazo e estar com toda a informação na CGFNS antes de completar, por exemplo, 10 meses. Deu 10 meses que você enviou, que esteja tudo certo, sua language, proficiência, tudo lá. Porque você sabe que tem um delay de um tempo, né, que foi uma das perguntas que me fizeram. Ah, eles demoram muito para processar, né? Quanto tempo está demorando agora? No mínimo 10 semanas, é o que eles falam, né? Mas isso é um assunto que eu já vou falar daqui a pouquinho. Vamos continuar na escolha do seu serviço. Você vai lá no board, ó, e ele fala para você o que eles pedem, quais os valores que eles pedem. Ó, tá vendo aqui? Provide Criminal History Record. Então, ele vai pedir um monte de coisa para você. Então, se você já sabe o que o seu board pede,
fica mais fácil para você selecionar o seu serviço. Tá vendo aqui, ó, Pensilvânia, que a CGFNS falou que não precisa, né? Tá lá, não required, English Proficiency Requirement. Então, você tem sim que fazer um teste de proficiência de inglês para enviar para o Board of Nurse, tá bom? Que aí você fica lá na CGFNS, oba, não vou precisar pagar o TOEFL. Vai sim. Sempre visite o board primeiro. Quando você chega na proficiência de língua, tá vendo aqui o de Pensilvânia, tá? Que eu tô olhando, gente. Que é uma das coisas que me deixou assim super furiosa, porque eu pensei também, igual muita gente, quando você entra na CGFNS, você vê lá, not required, então você fala assim, então eu não preciso fazer o TOEFL ou qualquer outra teste, né, de proficiência da língua. E quando você vai no Board of Nurse, realmente precisa, ele até descreve quais que eles aceitam. Tá vendo aqui? TOEFL, IELTS, PTE ou MILAB. Então, vocês podem já ficarem atentos com relação ao board. Sempre visite o board primeiro, antes de escolher o serviço do CGFNS. Até mesmo porque depois que se o board precisar, eles vão incluir outros pagamentos dentro do seu serviço, tá? O que mais? Vamos para outra pergunta que me fizeram relacionada à CGFNS. Qual foi o tipo de solicitação que você pediu? Como eu disse, foi a RN Initial License, né? Não foi endorsement, porque na verdade eu sou como recém-chegado, né? Para eles é como recém-formado, embora a gente tenha experiência, e tem que ter experiência, tá? Para esse processo de preferência, para ficar mais fácil para você conseguir a aprovação do board, para você atuar nos Estados Unidos. Mas isso não vai impedir que você, se você não tiver experiência, não vai impedir que você tenha acesso, fazer o NCLEX, ter a sua licença e trabalhar lá, tá bom? Mas de preferência que você tenha experiência. Mas como eu disse, não se assustem, não precisa comprovar a experiência, tá? Embora você consiga passar no seu NCLEX, isso não vai ser um problema de jeito nenhum para você conseguir trabalho aqui. Bom, eu pedi o SES, RN, né, License Initial License Examination, o SES, Professional Report, e fiz o pagamento do English Language Report, também paguei um serviço adicional para enviar para 2 estados diferentes, além do que eu estava morando, então o total do meu pagamento foi $535, isso foi o que eu paguei. Você precisou de plano de ensino da faculdade? Ementa, conteúdo programático? Sim, eu precisei da ementa, conteúdo programático, sim. Como funciona? Quando você está selecionando os documentos, né? Antes de entrar no sistema para colocar seus dados para o seu GFNS, para começar valendo, né? O seu tempo de 12 meses. Então, antes de tudo isso, você vai na sua faculdade, você vai na sua escola e vai pedir que eles te promovam para você, que eles sejam provedores. Estou começando a enrolar já o inglês, gente, desculpa. O histórico da sua escola, histórico da sua faculdade, diploma da escola, diploma da faculdade. E da faculdade, a ementa, o conteúdo programático. Aquele calhamaço de papel desse tamanho que vocês vão levar para a faculdade, junto com os documentos da CGFNS depois, para eles preencherem, tá? Outra pergunta que fizeram, né? Conteúdo programático, já disse que eu precisei usar sim, conteúdo programático, ementa, ensino, disciplina, tudo isso. Você tem que ir alguns dias antes na faculdade solicitar. Você entregou o relatório em inglês, eles preencheram em inglês, ou você precisou traduzir do idioma de português para o inglês e do inglês para o português? Para algumas faculdades públicas, talvez vocês sejam obrigados a fazer isso, mas eu não precisei. A resposta é essa, não. Eu não precisei nem para a Unip de São Paulo e nem para o Corém, tá bom? Todo o documento que eu entreguei, ementa, conteúdo programático, não precisei traduzir. Para o Corém, os documentos que eu entreguei, eu não precisei traduzir, não precisei nenhuma tradução. Para a Unip também, não. A Unip, ela tem um setor de relações internacionais, o setor de internacionalização ficava em contato sempre comigo. Se faltou algum documento, por exemplo, eles pediram que eu enviasse uma cópia colorida do meu diploma, porque o selo, ele é um selo dourado, então na cópia ficou assim, meio estranho. Então eu tive que enviar uma nova cópia por e-mail. Foram super solícitos, assim, estavam sempre falando comigo, sempre em contato, não tive nenhum problema com a Unip. Foram rápidos também, acho que demorou no máximo um mês e alguma coisinha, assim, desde que tudo estava certo lá na internacionalização, no máximo 2 meses para eles preencherem.
Depois eles enviaram mensagem para mim falando que estava pronto já para ser enviado. Então, gente, foi super bacana, super rápido o atendimento da Unip nesse sentido. Não tenho que falar nada deles. Já a Uninove, como eu tratei com eles sobre os documentos da pós-graduação, eu não tenho como falar sobre a graduação, mas sobre a pós-graduação, eu precisei sim fazer a tradução dos documentos para que a secretaria pudesse preencher para mim. Então, não vou dizer para vocês que vocês precisam fazê-los, tá? Isso foi até uma pergunta que fizeram para mim. Você estudou em 2 faculdades como eu? Não, gente, eu não estudei em 2 faculdades. Eu estudei em uma só, mas eu cometi o erro de enviar para a CGFNS, cadastrar na CGFNS a pós-graduação. Nesse ponto não precisa, tá? Se você cadastra, eles vão pedir documentos e vai ser mais um tempo que você vai perder. Foi uma longa caminhada de ligações para a CGFNS, explicando para eles, olha, isso foi pós-graduação, isso não faz parte da minha graduação de enfermagem, como enfermeira e tal, para mim ter a licença eu não preciso desse curso, até que eles colocaram o waived que no caso, desvinculado, eles não precisam, dispensado, um documento dispensado. Então, assim, eu gastei uma grana para fazer todas as traduções, os documentos para a Universidade 9 de Julho, na verdade, não precisei usar. Então, não coloquem pós-graduação nesse ponto na sua inscrição do CGFNS. Se tiver, vocês vão ter que fazer depois, tá? E eu já explico para vocês sobre isso. Outra pergunta que fizeram para mim, né, sobre tradução, fiquem tranquilos, não precisei fazer nenhuma tradução para a faculdade. O que eu tinha traduzido era o que eu ia enviar para a CGFNS, né, que eu já deixei descrito. Relatório, preenchimento do relatório. Você preencheu o relatório a caneta ou digitado? Ou a faculdade preencheu a caneta ou digitado? Gente, não sei da faculdade, não sei do Corim como eles preencheram, porque a partir do momento que a gente entrega, eu não tenho mais acesso aos documentos que ficam no Corim ou o que fica na Unip, tá bom? Da faculdade. A gente não tem acesso, a gente não toca mais. Tem algumas universidades que são públicas que você tem que ir lá retirar e você envia como se fosse a universidade, mas a universidade particular, geralmente, quem envia é a própria universidade, tá bom? E você falou que tinha tradução juramentada. Qual que a CGFNS faz a tradução juramentada? Quanto custou? $85. Eu não precisei fazer nenhuma tradução pela CGFNS. Então, a CGFNS, ela tem esse serviço. Se você mandar algum documento para lá que ele precisa ser traduzido, cada tradução será $85, tá bom? Então, prepara o bolso se você enviar algum documento sem tradução, para depois você enviar outro documento. Não sei, de repente até vale a pena enviar daqui a tradução, porque $85 por página, isso que realmente fica bem salgado, né, gente? Então, vamos lá. O meu documento, eu enviei ele preenchido à mão, tá? Com caneta preta. Como já vem aqui as minhas informações, né? O meu documento é aquele suplementar form, tá? E aqui embaixo eu coloquei, nesse espaço aqui do selo, eu coloquei o meu carimbo com o meu Corém. Tem o meu nome completo e eu coloquei aqui o meu carimbo e meu Corém e minha assinatura, tá? Nesse documento. E além de preencher as outras partes que pede, tá? Então, foi assim que eu preenchi o meu documento. Caneta preta, letra legível, de forma, onde precisei escrever, eu fiz dessa forma. Que mais? Qual foi a outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu posso escolher a área que eu vou atuar? Não. Você não pode escolher nesse momento a área que você vai atuar. Isso é escolhido quando você, na verdade, vai procurar emprego. Você vai ver qual é a área que você tem mais afinidade, que o seu currículo realmente tem relação, né, com a área, e você vai buscar emprego naquelas áreas. Mas isso é depois que você já tiver com a sua licença em mãos, né, que você já tiver passado no NCLEX. Então, nesse momento, você não escolhe a área onde você vai trabalhar. Além do que, de repente você envia currículo para uma outra empresa que de repente vê o seu potencial e você vai trabalhar numa área totalmente diferente da que você tem experiência, tá bom? Outra pergunta, por o processo da SES, quanto tempo demora? Gente, a SES, cada vez que você envia os documentos, tá tudo lá, tá tudo certo. Eles vão analisar esses documentos. Isso pode demorar de 6, 8 ou 10 semanas ou mais. Se já tá tudo lá, o seu teste de inglês tá tudo certo, cada vez que eles pararem, tiver um erro e tiver que olhar de novo, vai demorar mais 10 a 14 semanas, 6 semanas, depende, tá bom? Então, se você pagar
pelo SES Professional Report $250 para que eles possam adiantar o seu processo e fazer mais rápido, ou para o SES Academic Report você pode pagar $275 para que isso corra mais rápido, realmente eles podem ser analisados em 10 dias úteis. Já sobra o cifrão, né, na cabeça. Nossa, quanta grana para ficar pronto em 10 dias úteis. Mas depende, se você está perto de vencer os 12 meses e você quer o serviço feito rápido, esses $275 eles vão ter que sair do bolso. A gente não tem outra escolha, né? Mas é uma opção que vocês têm, tá? Para fazer ele mais rápido. Já respondi a pergunta, então. O que é assinatura e selo não válidos, né? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês sobre essa questão aqui do selo, carimbo, estampa, assinatura? Então, foi um documento que eu enviei, não tive problema. Já com os documentos da faculdade, por exemplo, vocês podem ver aqui embaixo dessa cópia do meu histórico. Vocês estão vendo algum carimbo? Vocês estão vendo só uma assinatura, né? Aqui atrás tem algum carimbo? Só a assinatura. Então, às vezes, eles exigem que vocês tenham um documento com carimbo e assinatura. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Vamos lá. Isso com o celular ajuda, né? Só atrapalha. Vamos lá, please. Deixa eu chegar pra você. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês, é bem bacana. Ok, aí você chegou aqui na parte de carimbo, né, selo, estampa. Então, nessa parte daqui, eu fiz a minha parte, né? Coloquei o meu carimbo, que tem minha assinatura e o número do Corém, e fiz a minha assinatura embaixo. Ok, beleza. Aí, a faculdade tem um desse também. Ela deveria fazer a mesma coisa, né? Tem aqui, ó. Então, ela tem que colocar o selo, estampa, carimbo, em algum lugar dentro dessa caixa. O que eles esperam que sejam esse selo, carimbo, estampa, né? Que pelo menos ele seja igual, compatível com o que a gente recebe das instituições, por exemplo, da escola. Eu vou mostrar para vocês um da escola. É só colocar aqui, ó, toda a folhinha que vocês verem assim, orientem a faculdade, que eles têm que colocar o selo, carimbo, a estampa deles, né? Deixa eu mostrar aqui como que fica, por exemplo, esse selo, estampa, carimbo, assinatura. Aqui, isso é um selo, carimbo, estampa. Tem toda a informação da instituição, tem o ano, tem tudo certinho. Aqui outro, ó, carimbo, assinatura, né? Isso é o que eles pedem, que seja da secretaria. Tá vendo aqui? Não tem nada, ó. Nada. Isso é o meu diploma, tá, gente? Por isso que eu nem reclamei tanto quando eu vi que eles, selo, carimbo, assinatura, estampa. Não tem, tá vendo? Tem um nomezinho lá, tal, mas isso não quer dizer nada. Então, precisa, tá vendo isso aqui? Esse tá super bacana. Tem o nome, carimbo, selo, assinatura, tá tudo certinho. Então, quando a secretaria preencher, tá vendo aqui que a secretaria da Unip preencheu o meu histórico? Ele colocou o carimbo, ele colocou um outro carimbo aqui, colocou a assinatura da secretaria, então tem que ter selo, carimbo, estampa, assinatura, tem que ter essas informações aqui, informações da universidade, informações do endereço também, de quem é o secretário, né? Qual que é o documento desse secretário, tem que ser compatível. Não, olha a minha nota, opa. Então, vamos lá. Aqui, vocês já conseguem ter ideia de qual que é essa questão de selo, carimbo e assinatura. No espaço onde está descrito selo, carimbo e assinatura, por exemplo, da universidade, deveria ter isso aqui. Deveria ter esses dois aqui, ó. Carimbo, selo, assinatura. Porque é um tipo de informação que ele certifica que aquele documento não é uma cópia que você fez no seu computador, que você fez e assinou em casa. Aquilo certifica de que é um documento que a instituição, seja a FNS, pode confiar. Então, precisa, sempre que você for entregar o documento, tanto na Unip quanto no Corém, ou seja, na sua universidade ou no Corém, explicar para eles, aqui precisa ter o símbolo da universidade, o carimbo, o selo, que sejam mais de um, mas que sejam compatíveis, iguais, com a mesma instituição, tipo Unip, Secretaria da Unip, todos estejam descritos a mesma situação, mas que tenham esse carimbo, selo e assinatura, certo? Senão vai voltar igual aconteceu com o meu. Deixa eu até mostrar como que aconteceu com o meu. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, quando eu enviei o meu processo para o CGFNS, eles falaram a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? A minha licença e a Transcription Validation Form, tanto da Universidade Unip quanto da Uninove, que eles não aceitaram. Tá aqui, ó. Né? Recebido, mas não aceito. Então, o portal era assim. Agora,
ele mudou. Quando você vinha aqui para a informação do Ready to Review e pronto para revisão, ele tinha essa informação aqui. Aí quando você clicava, aí via que os documentos para você imprimir, né, que estavam aqui nessa parte daqui, eles estavam ou aceitos ou não aceitos, né? Deixa eu ver aqui mais que tinha para informar para vocês aqui. E você podia fazer o print dos documentos, né, nessa parte daqui e ver o que você enviou, como que estava o que você enviou naquele momento. E agora ele mudou, né, o site, quando você vai ver onde você imprime, por exemplo, aí fica assim agora, tá bonitinho o site, ó. Você pode imprimir os seus documentos, verificar suas correspondências, tá todo reformulado o site da CGFNS. Isso foi de ontem para hoje, tá, que eles mudaram. Deixa eu voltar aqui para vocês verem melhor. Vamos lá, CGFNS. E aí, vocês clicam em cada um desses, ó, agora já tá bem organizado, aqui a atualização de Release Information, que antes ela tava descrita que era para ficar público e tal, eu falei, eu não vou mandar isso, e agora eles editaram, e agora tá bem arrumadinho e tal, é para você deixar essa informação específica para uma pessoa receber, uma pessoa só tomar conta, eu falei, eu continuo não querendo enviar esse Release Information, e aí continua aqui mais embaixo a informação sobre Register for Academic Record também, para você imprimir. O que mais que eles têm? Ops. Volta. Eles têm aqui também. Cadê? Mais um. Vamos botar mais uma folha. Eles têm também Secondary School, agora, School, você tem que enviar esse documento, você imprime e envia esse documento para a sua escola, ou você mesmo preenche, na verdade, dá para você preencher, escanear e fazer o upload desse documento aqui embaixo, tá vendo? Ficou bem mais fácil enviar esse documento, eu acho que eu vou ter que fazer, porque esse não existia na época que eu fiz a Secondary School Diploma Examination, eu mandei só o documento do histórico da escola. E agora vem também suplementar form, ele já vem aqui para você imprimir, você pode fazer o upload dele também. E acho que tá ficando bem mais fácil agora o site da CGFNS. E a parte de você fazer fazer a adição do seu English Proficiência, bem aqui também. Tá ficando bem mais bacana ele. Opa, deixa eu voltar para onde eu tava. Então, quando você faz o upload do seu English Proficiência, ele já vai ficar realmente pronto para o review e você pode pagar aquela $250 para ficar mais rápido. Aqui, eles atualizaram do dia para a noite. Antes, quando vocês entravam, né, nos seus documentos para fazer a impressão, aí tinha o sumário, né, da sua aplicação, os documentos para você imprimir, lembra? Tava assim e do dia para a noite mudou para outra imagem, ainda bem que eu salvei essa daqui. Então, esse aqui atualizou também e agora não tá mais assim, agora ele está assim. Aqui foi um pedido, eu ia incluir mais um serviço da CGFNS, mas ele já venceu, então isso aqui vai desaparecer da minha tela, tá? Então, ele ficou assim agora. Agora, eles querem que eu coloque o meu resumê, que eu faça o meu, como eu posso dizer, o meu currículo, que eu coloque, insira o meu currículo. Então, por isso que eu falei para vocês. Vocês têm experiência, por exemplo, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, eu tenho experiência em não sei quantos anos de hospital. É nesse momento em que você vai colocar suas informações, tá? Então, nessa parte daqui, você coloca as informações profissionais, tá? Então, você pode ver os seus requerimentos, o print, documentos, tá tudo aqui. Então, ele já atualizou, tá dessa forma o site. O que mais que eu ia passar para vocês? Quando você entra, aí vai estar lá. Esperando que você passe, tá vendo? Waiting for pass test results. Então, eles estão esperando que você passe no teste de inglês, que você envie essa informação para eles fazerem o quê? A revisão completa e enviar para o seu Board of Nurse, para você pedir autorização, né, no caso, para fazer o NCLEX. Receber a sua application, a sua assinatura, o diploma secundário, a licença do Brasil, né, de enfermeira, os documentos da universidade, o que você reportou, né, de informação que eles estão esperando por aprovação, o pagamento completo e o que foi dispensado. O que foi dispensado foram as informações da universidade, como eu falei para você, da Uninove, que era da pós-graduação, e as duas escolas de segundo grau que eu cursei durante o segundo grau. Eu tive que transferir de uma para outra, que eu estava estudando na escola, transferi para outra, depois eu comecei a trabalhar e tive que transferir para outra, porque eu tinha que começar a trabalhar de noite.
e então fui estudar de manhã. Então, tive que mudar algumas vezes, por isso tinha mais de um, né, na época aqui que eu estudava o segundo grau. Então, tá aqui o que eles mudaram no site. Que mais? Ah, quanto que eu paguei, que eu já falei pra vocês aqui, ó. Tudo que eu paguei. Deixa eu colocar isso pra baixo. Deixa eu colocar a minha imagem pra baixo pra ajudar a gente visualizar. Então, aqui o SES Professional Report, o total foi $350. Eu pedi também CGFNS English Report, $85. E mais um adicional report de $100 para enviar para um outro estado. No caso, já tinha o de Pensilvânia, eu pedi para enviar para o New Jersey também. Que mais? Que mais que eu fiz? Lembrando, a tradução custa $85 por página, se você precisar que eles façam tradução para você. Esse documento aqui, não esqueça que você tem que enviar um para a universidade e um para o Corém, tá? Nessa parte aqui que fala licença, registration ou diploma number, aqui a minha faculdade, ele pediu que eu enviasse esse formulário com o número do meu diploma. Então, como que ficou? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O número de diploma, ele vem aqui atrás, ó. Tá vendo? Eu não sei se dá pra vocês verem. Diploma number, e aí vem aqui atrás o número de diploma. E vocês colocam nesse espaço que tá pedindo aqui, né, diploma number. E o outro, igual a esse, outro documento igual a esse, você vai mandar pro Corém. Só que aqui vai ter o número do seu Corém, tá? Um vai para a faculdade, você tira 2 cópias, um para a faculdade com o número do seu diploma e o outro você preenche igualzinho, só que o número aqui é do Corém, tá bom? O que mais que eu precisava passar para vocês? Na parte onde fala sobre o seu resume, né, sobre o seu resumo, ou não em inglês, em português, o seu currículo. Então, aqui é sobre o seu currículo. Vocês vão ter todas essas etapas para vocês preencherem, tá? Os dados pessoais, suas informações de conta, suas informações profissionais, tipo onde você trabalhou nos últimos 5 anos, se você tem especialização, vai perguntar sobre a sua licença, como a minha licença já está no sistema, não precisei mudar nada, vai perguntar sobre a sua educação, também não precisei mudar nada, sobre ocupação também, não precisei mudar nada, vai precisar da proficiência de inglês, depois você envia a sua application. Você concorda, né, com os termos da CGFNS e envia a sua application para eles, tá bom? Isso aqui que mudou nessa etapa aqui do CGFNS. Agora vamos falar um pouquinho sobre o NCLEX. NCLEX, gente, muita gente perguntando, você já fez o NCLEX? Não, não fiz o NCLEX. Aí a gente vai voltar para aquelas perguntas que fizeram para mim sobre o meu processo. Pergunta sobre o NCLEX fizeram no último vídeo que eu postei. Você sabe de quanto em quanto tempo é feita a prova do NCLEX? Gente, a prova do NCLEX, ela pode ser feita em alguns estados em quantidades diferentes. Em alguns estados você pode fazer em até 8 vezes por ano, dentro de um ano. Outros estados podem permitir que você faça somente 4 vezes em toda a sua vida. Então, procure saber quantas vezes você pode fazer o CGFNS o NCLEX naquele estado onde você vai morar. Geralmente, você vai encontrar informação de que você pode fazer ele a cada 45 dias, até que você acerte. Em outros estados, você pode encontrar uma informação de que você pode fazer 3 vezes, para você fazer a 4ª vez, você pede autorização para o Board of Nurse do seu estado. Então, depende. Cada tentativa, ela vai custar aproximadamente $200 a $235. Tem algumas taxinhas que eles incluem em cima a mais. O teste, ele tem uma duração de aproximadamente 6 horas. De 265 questões, você deve acertar no mínimo 75, de preferência seguidas ou intercaladas, mas para que você tenha um nível de aprovação eficaz. Você vai ter uma pausa de 2 horas quando você inicia o teste, uma pausa que ela é opcional. Você pode dar uma paradinha, esticar, beber água, fazer qualquer coisa, mas depois de 3 horas e meia você tem uma nova pausa. E é só, tá? Você pode receber informação do resultado do seu exame, né, do NCLEX, aproximadamente depois de, se não me engano, são 3 semanas, até 6 semanas você pode receber o resultado do seu NCLEX. Mas em 2 dias úteis, é possível que você receba uma informação não oficial, né, no computador. Você consiga ter uma informação não oficial se você tem atingido uma boa nota ou não, se você passou ou não. E uma coisa que o Conselho Nacional de Enfermagem, o board procuram fazer é analisar onde você errou e te dar umas dicas de onde você precisa melhorar para o próximo teste.
tá? Isso eles fazem também, eles não te deixam assim, né, desesperadamente desesperados. Ah, eu vou desistir, ah, vou continuar. Então, tem tudo isso. Eu posso fazer o NCLEX quando eu tiver já todos os passos da CGFNS, da proficiência de língua e do Board of Nurse, tá? Mas até lá, ainda tenho que pensar no TOEFL, que custa $193. E perguntaram se eu estava estudando, fazendo algum curso. Não, não fiz nenhum curso. E é esse ponto agora do vídeo que eu vou explicar para vocês sobre o curso. Curso, gente, o que acontece? Tem esse curso aqui, que eu vou deixar esse site para vocês, que ele pode ajudar sim vocês a passar no NCLEX. E ele é bem bacana, você pode se cadastrar para ele enviar mensagens para vocês com perguntas que vão te ajudar a estudar, né, lógico, sobre enfermagem, sobre o NCLEX, e te dando a explicação quando você erra ou quando você acerta. É muito bacana. Ele explica também que o NCLEX ele é baseado em perguntas de múltipla escolha e que essas múltiplas escolhas, muitas vezes a resposta ela pode ser uma resposta que te pede duas escolhas, e não uma só. Então, você faz uma prova onde você pode escolher uma resposta ou colocar duas respostas dentro da mesma questão e ela ser considerada correta. Então, fiquem atentos. Procure estudar bastante, que o NCLEX, cada ano que passa, ele tem ficado um pouquinho mais e mais e mais exigente. Outra coisa que perguntaram para mim, sobre o Visa Screen Certification. O Visa Screen Certification nada mais é que um serviço da CGFNS que você faz quando você já tiver o sponsor. Perguntaram, mas o que é o sponsor? O sponsor, vamos seguir na linha do tempo. Você já está com o seu NCLEX aprovado, você já conseguiu a sua licença pelo seu Board of Nurse do estado onde você está, e agora qual é o próximo passo? Procurar emprego, porque você já tem a sua licença. Então, você vai enviar o seu currículo para as empresas de enfermagem do seu interesse. A empresa que te fizer a entrevista e te contratar, ela será o seu sponsor, ela que vai ser responsável financeiramente por você e pelas pessoas que estão junto com você, da sua família, por exemplo, esposo ou filhos. Certo? Então, esposo ou filhos vêm com você para os Estados Unidos, quem vai ser o responsável financeiro por todos vocês é essa empresa que vai te contratar. Então, a empresa vai dar entrada em papéis de imigração e você, junto com isso, vai dar entrada nos documentos do Visa Screen Certification. Pode ser que a empresa também pague pelo esse serviço do Visa Screen Certification porque ela está interessada que você venha para os Estados Unidos. Então, muitas empresas, elas além de pagar por 6 meses a sua estadia aqui nos Estados Unidos, né, te dando aquele empurrãozinho, te contratando alguém para te levar para registrar o seu Social Security Number, para você comprar o seu carro ou te levar para o lugar onde você vai fazer possível compra, por exemplo. Essa empresa também pode te ajudar no processo de imigração pagando por esse processo, para você conseguir o seu visto de trabalho. E, como eu disse, a CGFNS, ela trabalha junto com essa questão de imigração, com o visto de trabalho, te dando esse Vale Green Card, que é esse Visa Screen Certification, quando você passa para ele todos os requisitos, como a avaliação dos seus documentos, que você já deve ter eles lá no CGFNS, dentro do prazo, no A-Saved, porque isso pode ser depois de 12 meses, e você não quer perder e enviar os documentos tudo de novo, né? Você quer deixar já salvo lá. Então, você paga aquele A-Saved por 1 ano ou 4 anos, enfim, e utiliza os mesmos documentos que já estão lá na CGFNS para o seu Visa Screen Certification. Conseguindo o seu Visa Screen Certification, né, que você tem que improve o seu inglês também, ok, você vem para os Estados Unidos com seu visto de trabalho, já com seu emprego certinho, tudo lindo e maravilhoso, certo? O Visa Screen Certification ele é válido por 5 anos e você deve revalidar ele a cada 5 anos, desde que você ainda esteja dentro do seu status de visto de trabalho, que você não tenha uma residência permanente, como eu posso dizer, nacionalidade, né, que você dependa ainda da imigração para continuar aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, sempre tem que ser validado a cada 5 anos. Que mais que perguntaram para mim? Vamos ver. Para fazer o registro da sua prova, do NCLEX, você vai aqui nesse site do PersonVue. É o site da empresa específica que faz a examination, que faz os exames para enfermeiro aqui nos Estados Unidos, tá? Então, eu já deixei aqui clicado em vermelhinho, vou deixar todos esses sites embaixo para vocês visitarem.
Ai, mas você quer saber mais sobre o Uniclex? Vou deixar mais esse site daqui também, que ele é bem bacana. Ele explica todas as perguntas possíveis sobre o Uniclex, né? Até mesmo para você participar desse site, pagar por ele, para que ele te ajude a estudar também. É super bacana. Que mais? Ah, essa aqui foi quanto eu paguei para o Corém, né? Como eu falei para vocês, R$ 202,10 para eles fazerem o preenchimento e envio do meu documento, Corém de São Paulo. Isso aqui, para vocês lembrarem, que vai colocar a foto 5x5 nesse documento e assinar em cima para enviar para a CGFNS, não esquece. Isso aqui foi quanto eu paguei para o... Que lindo, meu marido. E aqui vocês vão ter a informação de quanto eu paguei para o DHL enviar os meus documentos para a CGFNS. Eles retiraram na Unip, quando que acontece? A gente não toca, a gente não retira os documentos da universidade. Eles são retirados por uma instituição específica e são enviados para a CGFNS. No caso do Corém, eles não fizeram nada disso, mas a Unip, a gente tem que pagar uma instituição para ir lá e retirar os documentos. Então, como eu fiz? Eu escolhi essa empresa, que é a DHL, e eles enviaram os meus documentos por R$ 310,57. Eu escolhi o tamanho, altura, largura e peso da caixa, porque eu não sabia quanto que era essa caixa, né, quanto que era o tamanho dos meus documentos, mas eu imaginei que pelo menos até 1 quilo de papel iria ser transportado pela DHL. Então, a DHL, ela fez aqui o envio dos meus documentos, como vocês podem ver, coloquei 0,9 quilogramas, né, e eles enviaram o documento. O serviço que eu usei foi o Express Worldwide, que eu enviei os meus documentos, porque quando você entra na DHL, você vai ver que tem vários serviços, eles transportam quantidade de toneladas, eles transportam 1 quilo, eles transportam vários tipos, então tem vários tipos de serviço. E eu escolhi esse Express Worldwide, tá? Só para dar essa dica para vocês. Aqui tá o endereço, que eles grudam, né? A gente que preenche tudo isso, tá, gente? Tudo que vocês estão vendo aqui, fui eu que preenchi na informação do site do DHL. Eu coloquei onde eles iam retirar, quem era o responsável e aonde eles iam entregar. Eles iriam entregar. E agora, o que eu espero desse vídeo? Eu espero que ele tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais de como que tá o meu processo agora. Eu espero ter respondido todas as perguntas que vocês fizeram no primeiro vídeo. Não estou parada, eu tô fazendo esses vídeos um atrás do outro, porque eu preciso parar para estudar. Olha isso aqui. Já li, vou começar a ler. Então, eu tenho que estudar, gente, esses livros aqui, que realmente não é uma coisa assim fácil. Você se sente pressionada pela imigração de um lado, você tem que correr com as datas do outro aqui do processo do CGFNS. Então, tem sido realmente muita pressão nos últimos tempos e eu preciso dar aquela paradinha só para estudar, perdão, só para me dedicar com os estudos agora. Então, eu agradeço muito o carinho de vocês. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha pra mim, igual tem os joinhas no outro. Ganhei 25 joinhas, eu fiquei, ó, de apaixonada. Foi muito legal. E no próximo vídeo que eu fizer, se vocês tiverem mais dúvidas nesse daqui, já coloquem suas dúvidas sobre essa experiência que eu tô passando pra vocês sobre o Uniclex. E no próximo vídeo eu respondo essas perguntas pra vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Beijo grande. Vocês são incríveis, vocês são que me mantêm gravando esses vídeos, gente. Obrigada mesmo pelo carinho de vocês, de verdade, de coração. Fiquem todos com Deus.